Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença nesse evento fantástico. Meu nome é Felipe Nascimento, eu sou da empresa Antanium, sou diretor de engenharia de soluções para a América Latina. Eu fico aqui em Dallas, no Texas, e tenho um prazer muito grande de apresentar para vocês um pouco da nossa empresa, da nossa plataforma. O intuito de hoje, eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre qual é o nosso diferencial, como que a Teneo vem revolucionando o mercado de gerenciamento de endpoint e gerenciamento de segurança de endpoint, com a nossa arquitetura específica e única. E também, tempo permitindo, eu vou fazer uma demonstração rápida de como a gente faz isso ao vivo em tempo real. Bom, a Teneo ela foi fundada pelo David e Orion Hindauer. Eles são pai e filhos, foram os fundadores também da empresa BigFix, muito conhecida no mercado. Eles venderam a BigFix para a IBM no ano de 2007 e desde então começaram a trabalhar na plataforma da Teneo. De 2007 a 2012, eles trabalharam numa nova plataforma para que pudesse trazer visibilidade e controle nas maiores redes de computadores do mundo. Essa é a missão e foi o driver da construção da nossa plataforma Teneo. A Teneo ela é uma empresa ainda privada, extremamente sólida financeiramente falando. Tivemos diversos levantamentos financeiros pelo mundo, com investimentos de outras empresas. Hoje a gente tem mais ou menos 2.000 funcionários, é um crescimento muito acelerado. Mais de 50% no crescimento na receita, falando na parte financeira, 500 milhões de dólares no último ano. 50%, né? 50 das 100 maiores empresas são clientes da Teneo no mundo todo. 70% dos varejistas do mundo e de e-commerce, falando de varejista não somente das lojas físicas, mas também dos e-commerce. 80% dos 15 dos 15 maiores bancos dos Estados Unidos são nossos clientes, isso dá um total de 12 bancos, e a gente tem vários braços das Forças Armadas Americanas como nosso cliente, onde a gente tem um gerenciamento de mais de 2 milhões de endpoints, somente falando de um dos braços das Forças Armadas. E qual que é o nosso diferencial? A gente é uma plataforma de gerenciamento de endpoint e uma plataforma de gerenciamento de gestão de endpoint, onde você consegue gerenciar centenas de milhares de endpoints, sejam eles locais, na nuvem, na sua rede corporativa, em casa, num cybercafé, em trânsito, não interessa onde o seu dispositivo esteja. Pode ser uma máquina virtual, uma máquina física, um container, pode ser um IoT, no sentido de estar conectado, a gente traz a visibilidade e o controle para esse dispositivo. Com tudo isso, essa nossa plataforma que hoje contém 13 módulos, e eu vou falar um pouco deles, tudo isso você faz com um único cliente, evitando o problema que muitas das empresas hoje no mundo têm, e de você ter 20, 30 soluções pontuais para gerenciar o seu endpoint. Fazendo com que você tenha uma fonte confiável de dados, unificando as suas equipes de operação, risco e segurança. Então, a Teneo é uma plataforma que te dá visibilidade e controle dos seus endpoints, não importa onde ele esteja, não importa o que eles sejam. Tá? E como é que a gente faz isso? Além de ser uma plataforma, o nosso outro diferencial. Do lado esquerdo, a gente vê aqui uma arquitetura chamada tradicional Hub and Spoke, de 20, 25 anos atrás, onde muitas dessas soluções de gerenciamento de endpoint ainda atuam, onde você tem lá no centro um servidor principal, um ou vários servidores, dependendo da alta disponibilidade, da criticidade, e aí, na volta deles, você tem milhares de servidores relay ou distribution points. Então, quando você pensa, por exemplo, em um banco que tem 4, 5, 6 mil agências espalhadas no território inteiro no Brasil, cada um dessas agências bancárias, ou cada um desses varejistas, ou cada um desses campos de universidade, precisa ter diversos servidores relay para poder suportar o gerenciamento desse endpoint. E quanto mais você escala, quanto maior é a sua infraestrutura, maior o seu custo de complexidade de gerenciamento, fazendo com que a escalabilidade seja praticamente inviável. E o pior, agora trabalhando de casa, você ainda perde a visibilidade e controle desses endpoints, porque a infraestrutura não foi configurada, não foi feita para esse trabalho remoto que a gente tem hoje. Do lado direito, a gente tem a arquitetura da Teneo, uma arquitetura patenteada, arquitetura chamada de arquitetura de cadeia linear, onde
você tem um servidor no meio, um servidor ou um serviço, tá? Não existe servidores relays espalhados, você tem um único servidor central, e eu falo serviço porque a Tanium, ela também é comercializada com Tanium as a Service, onde você não tem infraestrutura nenhuma dentro do seu ambiente. Do mesmo jeito que hoje, fazendo uma analogia, você tem o seu Exchange, o seu Office 365, uma plataforma, nada dentro da sua rede. E como é que a gente faz como é que a gente faz isso? Faz bem, principalmente em links lentos, em links de baixa disponibilidade, lugares remotos. O servidor da Tenium, usando a arquitetura linear, vamos dar um exemplo de, por exemplo, uma agência bancária, como eu venho falando. Você não precisa com que todas as máquinas da sua agência bancária estejam falando com o servidor da Tenium. É simplesmente a primeira máquina da sua cadeia linear e a última máquina. Isso é feito através, o próprio servidor tem um algoritmo que entende qual que é a primeira máquina do seu segmento de rede, através do número de IP dela, e qual que é a última máquina no segmento de rede. Então, vou dar um exemplo. Você vai aplicar um patch. Ao invés de você ter que aplicar esse patch 20 vezes, 30 vezes nessas máquinas, uma a uma, você aplica na primeira máquina, você distribui para a primeira máquina, essa máquina passa para a vizinha, vai passar para a vizinha e vai passar para a vizinha até chegar à última máquina da sua cadeia linear, fazendo com que todo o tráfego fique na LAN e não na WAN, como é hoje de costume nessas arquiteturas distribuídas. Tá? Falando de trabalhando de casa, não importa onde seu dispositivo esteja, você tem conexão de volta para dentro do servidor, conexão sempre segura e criptografada, usando protocolos específicos da Tenium, fazendo com que você tenha a visibilidade e o controle e o gerenciamento do seu endpoint muito rico e confiável. Entrando um pouco mais no fundo explicando um pouco do benefício de uma plataforma, por que a gente criou isso. Aqui do lado direito a gente tem as arquiteturas tradicionais, onde você tem soluções pontuais de nicho de mercado para fazer coisas pontuais. Você tem uma ferramenta para fazer asset discovery, uma de patch, uma de compliance, uma distribuição de software, uma de resposta a incidente e assim por diante. E aí você tem 2 ou mais servers por conta de alta disponibilidade no seu core, né, no seu data center, e aí você tem aquele monte de relay espalhado dentro das suas regiões, das suas filiais, fazendo com que fique, assim, no jargão popular, um balaio de gato, onde é uma confusão completa, o gerenciamento disso, o tempo que você gasta para gerenciar tudo isso é imenso e muito complexo. E pior, essas ferramentas não se conversam. Então, você aplica um patch, a área de compliance acha que o patch não foi aplicado, o pessoal de operações fala, não, mas eu apliquei o patch, e fica aquela confusão porque não se conversa. Dentro da plataforma da Tenium, a gente traz isso modularmente. Você adiciona os módulos e remove os módulos de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua maturidade, aonde você está dentro do seu processo. E usando, obviamente, o benefício da arquitetura linear, funcionando perfeitamente nas maiores redes, nas maiores organizações do mundo, principalmente falando de link lento. O que a gente resolve? A gente resolve essa complexidade onde você quebra os silos de gerenciamento entre a equipe de operação, equipe de TI, equipe de risco, equipe de compliance, todo mundo dentro da mesma plataforma, usando uma arquitetura extremamente eficaz, te dando a possibilidade de interrogar os seus endpoints em tempo real, sem depender de nada no meio do caminho. Falando da plataforma, a gente divide a plataforma em dois segmentos, a parte de operações de TI, que conta com os módulos de descobrimento, asset inventário, mapeamento, patch, deploy de aplicação de terceiro, performance, enforcement de políticas, e a gente tem a parte de risco do outro lado, verificando vulnerabilidades, conformidades e outras mais coisas. E, de novo, os endpoints não importam de esteja, seja um OT ou um IoT, um container, mobile, cloud, workstation, server, não importa. E, de novo, falando disso, a gente traz as equipes, a gente unifica a equipe de gerenciamento de TI, de gerenciamento de endpoint e a equipe de segurança de endpoint, todos dentro da mesma plataforma. E dali você consegue alimentar o seu CMDB, você consegue alimentar o seu SIEM, um Splunk, um ArcSight, qualquer outra solução que você use para poder verificar tudo que tem dentro do seu ambiente, trazendo, de novo, essa visibilidade e controle em tempo real. Tá? Falando do Tenium as a Service, como eu comentei, a gente comercializa como um serviço. De novo, zero infraestrutura, um único agente, uma única console para gerenciar o seu parque inteiro, para você trazer todo o seu gerenciamento de endpoint dentro da mesma plataforma. Como é que a gente se compromete com o sucesso da Tenium no Brasil? A Tenium ela está no mundo inteiro, em todos os continentes.
E no Brasil, a gente tem parceiros incríveis, a gente tem comunidades incríveis para que essa colaboração continue. A gente suporta os parceiros localmente, regionalmente, no próprio estado. Tá? Temos certificações, tracker de certificação de operador, de administrador. Nós estamos extremamente comprometidos com o seu sucesso na região, na América Latina. Agora eu tenho mais alguns minutinhos, eu quero fazer um demo, mostrar. Acho que a melhor forma de mostrar a Teneo funcionando é na prática. Eu estou na console da Teneo, é uma console web, não precisa instalar nada, absolutamente nada na máquina para gerenciamento, tá? De novo, por que a Teneo ela foi inventada? Porque as equipes de TI, as empresas no geral, quanto mais você escala, menos visibilidade você tem dentro do seu ambiente. Você não sabe o que você tem, aonde ele está, quem está usando, é autorizado para estar lá, está vulnerável, não está vulnerável, tem atualização, tem patch disponível, você tem esse problema imenso de controle do seu ambiente. E a Teneo revolucionou isso através de uma forma de interrogar as suas estações de trabalho em tempo real. Então, eu vou escrever aqui, por exemplo, em inglês, get computer name from all machines. Ele vai interrogar as máquinas em tempo real, usando aquela arquitetura linear, sem ter base de dados. Essa informação não foi coletada há um dia atrás, há uma semana atrás, há um mês atrás. Essa informação eu estou trazendo da máquina agora. Eu acabei de perguntar para a máquina, me fala o seu nome e me responde. E aí ele usa aquela cadeia linear que eu estava comentando. Vou fazer uma pergunta um pouco mais específica. Get computer applications de todas as máquinas que têm sistema operacional Windows. Novamente, em questão de segundo, eu vou interrogar o meu ambiente, ele vai começar a trazer informações. Por que eu posso confiar nesse dado? Porque ele é em tempo real, ele não está trazendo de nenhuma base de dados. E aí você pensa, estou passando por um processo de licenciamento, por um processo de renovação, um true-up com a Microsoft, Adobe, ou qualquer outra empresa nesse gênero, como é que eu tenho certeza disso? Você pode, por exemplo, pesquisar por Microsoft, fazer um filtro por Microsoft, e aqui você tem todas as instalações de Microsoft no seu ambiente. Ah, legal, estou vendo aqui o C++, eu estou vendo 80 counts, 80 vezes ela aparece. Como é que eu vejo quem é a máquina? Você pode ou alterar a pergunta e pedir o nome da máquina junto, ou você tem a opção de fazer um drill down e falar assim, olha, quer saber? Me traz mais informações, me traz o computer name, me traz informações do domínio e do IP dessa máquina. Você consegue fazer isso de uma maneira muito rápida e eficaz, especialmente, de novo, em links lentos de baixa disponibilidade. Vamos falar de asset. Isso é um outro problema que a gente encontra muito nas nossas visitas nas empresas por aí. Saber o que você tem, se está em uso, quem está usando, esse é um outro problema muito, muito grave que a gente encontra e faz parte da higiene de TI. Higiene de TI nada mais é do que você saber o que você tem, aonde você tem, está vulnerável, não está. E com asset você consegue trazer essa informação muito, muito rápido, uma maneira muito fácil de consumir e de criar relatórios em cima dele. Então, por exemplo, um relatório de todos os assets, todos os ativos, eu consigo, com pequenos cliques, verificar o nome da máquina, o serial, quem que é o fabricante, qual que é o IP, quem que é o usuário que está usando, o usuário que mais usou nos últimos 30 dias. Posso clicar na máquina e eu já traz uma outra visualização para mim, completa do hardware, quanto tempo essa máquina está de pé e quais aplicações são instaladas. Tudo isso de uma maneira, novamente, muito rápido e simples na ponta dos dedos. Vamos falar agora um pouco de patch. Tá? Hoje, em 2021, a gente não devia estar ainda falando de patch management, mas a gente sabe que é um problema real nas empresas. A gente sabe que a maioria das vulnerabilidades, a maioria dos ataques que as empresas recebem são de vulnerabilidades que estavam no ambiente há mais de um ano. Não são zero days. Acontece zero day, mas é muito raro. A maioria acontece de patches antigos. Tá? Falando de patch, o módulo de patch, usando toda aquela cadeia linear, a gente consegue ver absolutamente todos os patches que estão faltando nas máquinas. Você consegue verificar por plataforma. E, de novo, eu acho que eu acabei não comentando, a plataforma funciona para Windows, Linux, Mac, AIX, Solaris. Então, é uma plataforma, de novo, completa, não importa o que você tenha, onde ele esteja. E o grande diferencial, mesmo que pareça até meio trivial, mas quando você clica no botão para instalar e fala, olha, vai lá e instala no meu ambiente, nas minhas centenas, nos meus milhares de máquinas,
a Tenium vai e instala. Eu sei que é meio trivial, mas a grande verdade, para quem conhece essas outras soluções de mercado, às vezes funciona, às vezes não funciona. Às vezes instala, você não dá um falso positivo, você nunca tem certeza se você instalou com certeza. E dentro, de novo, usando aquele método de interrogatório que eu estava mostrando no começo, a gente consegue interrogar a máquina e dizer, olha, esse patch está instalado? E por que eu confio? Porque eu acabei de perguntar para a máquina, não é uma base de dados. Vamos dar um pouquinho aqui a, a marcha, né? E falar um pouco de compliance, uma ferramenta de vulnerabilidade e conformidade. Por que as empresas compram uma ferramenta de vulnerabilidade e conformidade? Não porque que é importante, isso óbvio. É óbvio que é importante, mas porque é uma nova ferramenta, porque mais um agente, porque mais uma solução dentro do seu ambiente, porque mais aquela confusão dentro da sua infraestrutura. Se conformidade e compliance está totalmente a ver a você saber o que você tem, aonde você tem, se está vulnerável, se não está vulnerável. É exatamente isso. E dentro do módulo de comply, a gente consegue verificar vulnerabilidades nos meus sistemas operacionais, de novo, usando a cadeia linear de uma maneira muito rápida e simples, eu consigo fazer filtros e verificar, por exemplo, eu quero saber todas as vulnerabilidades encontradas nas minhas máquinas Windows 10. Olha, eu tenho 7 endpoints, eu encontrei 14 mil vulnerabilidades, 6.500 são altas. Eu posso fazer filtros também e verificar um pouco mais de informação sobre essa vulnerabilidade. Eu posso clicar na More Information e ele vai me falar, olha, é um problema de elevação de privilégio, ele ataca esse tipo de plataforma, ele é aplicável a esse tipo de produto, Edge, Internet Explorer, tem esse KB, mas o melhor, a gente é uma plataforma, eu consigo daqui já remediar esse meu problema. Eu não preciso pegar isso, exportar um relatório e mandar para uma outra equipe e essa outra equipe fazer o trabalho. Tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar hoje com o tempo. De novo, temos diversos módulos, adoraria entrar nesses módulos mais a fundo e falar um pouco mais do que a gente faz no gerenciamento de endpoint, gerenciamento de segurança do endpoint. Mas eu acho que eu transmiti a minha mensagem que a Tenium, uma plataforma, entrega isso de uma maneira muito rápida e com uma perspectiva diferente. Muito obrigado. O meu e-mail está na tela, caso alguém queira algum contato. Obrigado nós, parabéns pelo dinamismo de sua apresentação, Felipe.